Olá, darlings! Tudo bom? Mais um vídeo saindo aqui no canal. Hoje é dia dela, da Celine Dion. Todos os domingos a gente conversa sobre uma dessas divas, seja Celine, Mariah, Whitney ou Toni. Hoje é o dia dela. Vamos falar de A New Day Has Come, então vem que tem história pop. O álbum A New Day, ele foi lançado pelas gravadoras Columbia e Epic, ambas da Sony Music, lá em 25 de março de 2002. E esse é um álbum muito significativo, porque marcou o retorno de Celine para a música, depois de uma pausa de 2 anos, né, que ela mesma decidiu tirar para viver um pouco a vida, engravidar e após o nascimento do seu primeiro filho lá em 2001. Acontece que, depois do show do milênio, que foi o último show da turnê Let's Talk About Love, que aconteceu lá em Montreal no dia 31 de dezembro de 1999, na passagem do ano, né, para o ano 2000, a Celine tirou 2 anos da sua vida para descansar e poder viver tranquila, o famoso hiato. Só que mesmo afastada, antes de voltar com o álbum A New Day, tivemos mais um lançamento lá no ano 2000, no mês de outubro, uma coletânea intitulada The Collector Series Volume 1. Essa mesma coletânea, na França, recebeu um outro nome, Tout en Amour, algo assim, que significa tipo tudo no amor. E esse álbum traz uma seleção de faixas que acabaram ficando de fora daquela coletânea lançada em 1999, a All the Way. Além disso, ele também traz algumas músicas que foram lançadas só em edições especiais de álbuns anteriores ou que estavam apenas em alguns singles isolados. Ou seja, nenhum grande hit de Celine entrou pra cá, né? Esses ficaram ali na coletânea All the Way, e essa aqui, a Collector Series, vem meio que para complementar ela. Do Unison, lá de 1990, finalmente temos justiça por Where Does My Heart Beat Now? O primeiro single de Celine em inglês ficou de fora de All the Way, mas dá as caras aqui. Do Celine Dion, de 1992, está a faixa escrita pelo Prince, With This Tear. E do The Color of My Love de 93 temos uma das minhas favoritas, Only One Road. E eu sei que naquele vídeo que eu postei falando sobre esse álbum também é favorita de muitos de vocês. Já do Falling Into You de 96, além da faixa título, temos a gostosíssima Seduces Me, a versão em espanhol de All By Myself e a música das Olimpíadas, The Power of a Dream, que foi originalmente lançada como lado B do single It's All Coming Back to Me Now. Do Let's Talk About Love, de 1997, incluíram alguns dos duetos, The Reason com Carole King e Tell Him com Barbra Streisand. Além dessas, a faixa Us também foi adicionada, e a última faixa dessa era que fez o corte foi uma lançada especialmente lá para o Japão, que é a esquecidíssima Be The Man. E aí do álbum de Natal de 98, entrou aquele dueto clássico e maravilhoso com Andrea Bocelli em The Prayer, e por algum motivo, lá do álbum All The Way, That's The Way It Is acabou entrando também. Assim, a dona Celine incluiu pelo menos uma faixa de cada um dos seus álbuns em língua inglesa, só que, diferente de All The Way, que era inteira em inglês, aqui a gente tem uma versãozinha em espanhol e 2 faixas da discografia dela em francês, Ziggy e Pouquetime Mancor. Só que essa coletânea não recebeu divulgação alguma. Celine não deu entrevistas, não participou de programas de televisão, ela não fez nada para promover esse álbum. E mesmo assim, né, amores, o álbum se vendeu sozinho, alcançando aí a marca global de 3 milhões de unidades vendidas. Na Billboard 200, lá nos Estados Unidos, chegou até a posição 28, número 30 no Reino Unido, número 13 no Japão, número 4 no Canadá e o primeiro lugar na França. E entre todos os álbuns que Celine lançou, sejam eles álbuns de estúdio, ao vivo, coletânea e tudo mais, esse é o 19º álbum que Celine lançou entre 1990 e 2000.
Unison em 90, Chantez Plamondon em 91, Celine Dion em 92, The Color of My Love em 93, Les Premiers Amis em 94, Olympia em 94 também, Do em 95, Gold em 95, Live à Paris em 96, Falling Into You em 96, Let's Talk About Love em 97, C'est pour vivre em 97, The Collection em 97, Si suffisait d'aimer em 98, These Are Special Times em 98, Accord do Estado em 99, All the Way em 99, The Early Singles em 2000. Essa mulher trabalhou na década de 90, lançou coisa e alimentou sua fanbase, seja ela os que preferem inglês, sejam ela os que preferem em francês, ou sejamos nós que preferimos tudo. Não é à toa que ela queria um descanso. E eu acredito que, além de querer um descanso, um dos maiores motivos que fez com que ela não saísse para promover a coletânea foi porque Celine já estava no 6º mês de gravidez quando ela foi lançada. E como essa gravidez de Celine, ela foi feita por FIV e Celine queria muito, além de descansar, que essa gravidez vingasse, que tudo corresse muito bem, eu imagino que ela falou: "Ah, não vou sair da minha casa para nada, essa gravidez é mais importante do que tudo", e de fato é. E foi em 25 de janeiro de 2001 que nasce o primeiro filho da Celine, o nosso sobrinho, o René Charles Angeli. E que a gente viu crescer, meninos. Foi esse bebê fofo, foi essa criancinha cabeluda, foi esse adolescente esquisito e agora é esse homem todo. Foi só com o nascimento do seu filho que Celine voltou para a mídia. Ela voltou a conceder algumas entrevistas, mas todas focadas ali sobre a maternidade. Lembrando, gente, que não existia rede social naquela época, então se a gente quisesse saber da nossa artista, né, ela escolhia alguns veículos de mídia, sejam jornais ou revistas ou programas de televisão, nos quais ela pudesse contar a sua verdade, o seu lado das histórias, os seus fatos, e sabíamos dessa forma. A primeira aparição de Celine foi em fevereiro de 2001, onde Celine fez uma sessão de fotos para apresentar o seu filho lá na casa dela mesma, na Flórida. Só que desde antes disso, né, desde quando Celine anunciou seu hiato, tanto ela quanto o René já pensavam em como seria seu retorno. Tanto que, em maio de 2001, acontece a primeira reunião com todo o elenco que faria parte do projeto A New Day lá em Las Vegas. Mas deixa essa informação guardada para o próximo vídeo de Celine, que é quando a gente vai falar só sobre a primeira residência dela. É de fato a partir do segundo semestre de 2001 que Celine começa a voltar aos poucos para os holofotes. E o pontapé inicial, assim, ou a aparição, né, mais marcante dela é, infelizmente, por conta dos ataques do dia 11 de setembro de 2001 e que, por conta desse desastre, aconteceu um teleton especial nos Estados Unidos chamado Um Tributo aos Heróis em homenagem às vítimas do atentado, e nele Celine encerra o programa cantando God Bless America. Era um programa que inicialmente seria gravado à distância e Celine aceitou. Só que depois os planos mudaram e ela tinha que ir fisicamente até o local para gravar esse programa. E inicialmente ela não quis, ela falou isso em algumas entrevistas que ela ficou com muito medo de acontecer alguma retaliação de alguma forma por conta dessa gravação e que ela sentiu muito medo de ir, mas que ela foi mesmo assim. E nem preciso te falar que por ela ser canadense e encerrar o programa cantando God Bless America, ela teve, assim, um pouco, na verdade, muitas pessoas na mídia criticando ela, tipo assim: "Por que que uma canadense está cantando essa música e não uma americana?". É coisa que de gente lá dos Estados Unidos. Naquele mesmo mês de setembro, a Celine participa de outro teleton, dessa vez em Montreal, no Canadá, cantando L'amour existe encore, e ainda ali no mês de outubro teve um primeiro lançamento de música da Celine, mas na qual ela era um feat, né, a música não é dela. A música pertence a um cantor canadense, Garou, eu não sei como fala o nome dele, esse moço aqui. A música chama Sullivan, na qual ele divide vocais com a dona Celine. Mas é em 2002 mesmo que Celine volta para o trabalho. E isso começa em fevereiro, em uma entrevista para Barbara Walters, na qual a Celine compartilha o processo de quimioterapia do René, e ela compartilha também sobre como ela queria levar uma vida normal depois de
tantos anos trabalhando sem parar, e ela também abre o jogo, né, sobre a fertilização in vitro, que era tão importante de ser falada naquela época, quanto é importante de ser falada hoje. E o quanto ela teve sorte de conseguir engravidar, né, fazer com que a fertilização vingasse logo na primeira tentativa. E aí ela conta que ela está se sentindo mais madura e que no fim das contas não havia necessidade alguma de ela voltar para a indústria da música, mas ela decidiu voltar e que agora seria, assim, um retorno, né, que redefine a carreira dela. Então, agora tudo tem uma nova perspectiva na vida dela. Ali em 2002, Celine já acumulava 21 anos de carreira, contando com a fase infantil e infanto-juvenil só lá no Quebec, na França, e depois a década de 90. Então, essa volta de Celine para a música era um ato inédito, era algo que prometia paralisar o mundo da música para que todos prestassem atenção. E ó, de 1990 até 99, a Celine fez 6 turnês mundiais, somando aí mais de 500 shows, ela não teve um ano sequer que ela não ficou em turnê. Ela esteve na estrada todos esses anos, sem exceção, emendando uma turnê na outra, emendando um álbum no outro, uma edição especial na outra, ela foi. E aí agora, né, para 2003, na verdade, mas que ela começa a divulgar desde 2002, ela fecha um contrato milionário, inédito no ramo do entretenimento, para ela se apresentar 5 noites por semana durante 2 anos no Caesars Palace em Las Vegas. Total de 200 shows por ano em um teatro construído especialmente para esse evento, construído especialmente para ela, que é uma réplica do Coliseu. Então agora, ao invés de viajar o mundo, os fãs viajariam até ela. E no mês seguinte, em 11 de março de 2002, o primeiro single dessa nova era vem pra nós. E é a faixa título do projeto A New Day Has Come, produzida por um figurão muito conhecido aqui no canal, que é o Valtinho, minha gente. E outro, que é o Rick Wake. A gente já falou desses dois homens aqui em vídeo de Mariah, em vídeo de Whitney, em vídeo de Celine, eles estão por toda parte. E aí, do que eu entendi, e me corrijam se eu estiver errado, o Valtinho, ele produziu a versão da música que é aquela balada no piano. E o Rick produziu a versão da música voltada para as rádios, que é aquela versão um pouco mais popzinha. E essa música tem uma letra que representa a maternidade para Celine e um recomeço para os fãs. Literalmente, um novo dia, um novo tempo. Era literalmente um retorno. E talvez hoje algumas pessoas não levem essa música tão a sério quanto se deveria. Na Europa mesmo, né, ali na parada geral da Europa, a New Day chegou até a 4ª posição, no Reino Unido chegou até o número 7, pegou o 2º lugar no Canadá e nos Estados Unidos nós temos duas realidades. Uma na Hot 100, onde a música chega até a posição 22, e outra realidade na parada adulto contemporâneo, que é o principal chart de Celine, onde essa música pega o primeiro lugar e fica em primeiro lugar por 21 semanas consecutivas. Então esse foi o primeiro gosto do que viria pela frente nessa era da Celine Dion, já que ainda naquele mês de março o álbum seria lançado. Um álbum carregado de expectativas, afinal o cenário da música havia já se transformado e mudado muito desde que Celine tirou as férias. Em entrevista para o Larry King, a Celine fala sobre isso. Ela ainda compartilha que durante o hiato ela escutou muito Britney Spears e Destiny's Child e que estava muito consciente de que a sua música deveria soar diferente agora no retorno dela, mas não que ela precisasse mudar completamente. Porém, de alguma forma, captar o que estava acontecendo e conseguir incorporar isso com frescor sem perder a sua autenticidade. Inclusive, ela fala que mesmo durante os anos que ela esteve de férias, né, os anos de 2000 e 2001, ela recebeu cerca de 1000 músicas por ano, de diversos compositores e produtores por aí, e a equipe dela escutou todas e separou cerca de 200 faixas para que Celine escutasse e selecionasse para esse álbum. Com essa etapa concluída, o álbum levou mais ou menos um mês inteiro para ser gravado. E Celine tomou um cuidado assim na seleção de faixas para que, tanto nas letras quanto nas melodias, uma atmosfera de novos começos pudesse ser transmitida para o público. O álbum é lançado e indo direto ao ponto, o sentimento geral por parte da crítica foi misto, como sempre é. O trabalho sempre, assim, é comum que divida opiniões,
mas a maioria dos críticos concordou em um mesmo ponto, que é a grandiosidade da voz de Celine e sua facilidade em se apropriar, né, e em conseguir colocar dentro de seu repertório novidades e incorporar aquilo que está acontecendo no mercado. Como prova disso, se por um lado a crítica especializada ficou dividida, por outro, o álbum se mostrou um sucesso completo. Celine provou que mesmo após uma pausa, ela ainda conseguia mover multidões por onde quer que ela ou seu nome passassem. Esse disco se tornou simplesmente a maior estreia de um álbum no ano de 2002. E lá nos Estados Unidos, que é um dos mercados mais competitivos, ele conseguiu dois feitos logo de cara. Foi a primeira vez na carreira de Celine que um álbum dela estreou direto no primeiro lugar da Billboard 200, vendendo mais de 550 mil cópias só na primeira semana, superando as vendas de primeira semana do Let's Talk About Love e do All The Way. Fora que o álbum teve longevidade, né? E é isso que a gente mais vê em comum nas carreiras de Celine, Whitney e Mariah. O álbum é lançado, mas ele passa ali longas 10 semanas consecutivas dentro do top 10 dos álbuns mais vendidos e fecha o ano como o 12º disco mais vendido daquele país, chegando a conquistar a certificação de platina tripla. E o álbum termina o ano de 2002 como o 5º álbum mais vendido em todo o mundo. E fica muito claro que, independente da crítica, o público amou. E a promoção foi intensa. No dia do lançamento, foi ao ar um episódio inteiro dedicado a Celine na Oprah Winfrey. 2 especiais para a TV francesa também foram gravados. Ela gravou o Top of the Pops em Londres e o Michael Parkinson Shows também em Londres, ambos da BBC. Também gravou o What in 10, famoso programa alemão sobre música. Em abril, a CBS nos Estados Unidos transmitiu um especial de lançamento do álbum e dedicou o quadro musical de seu programa matutino para Celine também. Uma nova bateria de atendimento à imprensa é realizada em Nova York com veículos do mundo inteiro. E aí teve o especial do Divas Live da VH1, o Today Show, o programa do David Letterman. Assim como na Europa, a Celine volta para lá para visitar a Itália, Espanha e mais uma vez a Alemanha, divulgando o álbum. O segundo single do álbum é lançado em 5 de agosto de 2002, a música I'm Alive, uma música composta com os mesmos compositores que fizeram That's the Way It Is, e na produção tem o Ricky Wake mais uma vez. E I'm Alive foi muito elogiada pelos críticos, ela até fez o corte para a trilha sonora do filme Stuart Little 2, e o sucesso nas paradas foi real, chegou até a segunda posição das músicas mais tocadas na Europa, pegou top 30 na Austrália, foi número 1 na parada adulto contemporâneo do Canadá, e nos Estados Unidos chega até a sexta posição também da parada adulto contemporâneo, mas fica de fora da Hot 100, já que ela foi lançada nos Estados Unidos apenas como um single para rádio, o famoso single de airplay. Isso normalmente acontece quando a gravadora decide focar mais no álbum, nas vendas do álbum, do que nas vendas de um single, para que eles não compitam diretamente um com o outro. Uma coisa meio boba, porque o que hoje todo mundo sabe é que fã compra tudo. Então eu acho que o álbum continuaria vendendo bem e os fãs ainda comprariam esse single para ter na coleção. E essa música ainda se tornou um dos clássicos do catálogo de Celine, um tema definitivo de toda a sua discografia. Ainda temos um terceiro single desse álbum, que é a faixa Goodbye, lançada em 25 de novembro de 2002. Essa música foi escrita e produzida pelo Mutt Lange, ex-marido de Shania Twain, que já tinha escrito If Walls Could Talk, que fez parte da coletânea All The Way. E Celine conta, né, que ela escutou essa música, a Goodbye, ainda em 99, mas como é uma música assim que a mãe canta para o filho, naquela época não ressoou com ela, mas ela, ó, resgatou e colocou aqui em A New Day, que tem tudo a ver com a maternidade dela. Mas ela foi mais morninha, assim, ela chegou a pegar o top 40 em alguns países da Europa, chegou até a posição 27 no adulto contemporâneo lá nos Estados Unidos. E aí, por incrível que pareça, a New Day não tem mais nem um singlezinho pra gente chamar de nosso. A promoção do álbum foi interrompida aí. Ele, claro, né, continuou charteando e se vendendo por mais um tempo, mas os esforços de promoção acabaram com esses 3 singles, já que em 2003, Celine voltaria com o show dela lá em Las Vegas, então ela voltaria aos palcos e aí o foco da gravadora mudou.
Então 2002 era o ano de promover esse álbum. 2003 é o retorno de Celine aos palcos. E com o retorno dela aos palcos, ela ainda lançaria um novo álbum chamado One Heart. E aí, mais alguns álbuns, né, são lançados enquanto ela tá ali fazendo a residência dela. Mas aí, o show de Las Vegas e os álbuns lançados durante essa residência, que durou vários anos, a gente vê no próximo vídeo. E agora eu quero saber de você. O que que você acha de A New Day, dessa era de Celine? Comenta aí qual que é a sua injustiçada do álbum que deveria ter virado single, porque o vídeo acaba aqui, mas a nossa conversa continua pelos comentários. Te espero lá.